Bom, estava eu batendo papo com um ex-colega meu, colega lá dos anos 2001, bem naquela época que aconteceu aquele fato lá com o cara do mundo árabe e os Estados Unidos. Eu não preciso citar, todo mundo lembra do dia 11 em setembro. Aqui os sulistas, né, nós temos o 7 de setembro e o 20 de setembro, né? Então, entre essas coisas, houve este problema, né, de ordem, vamos dizer assim, que quase que de ordem mundial. Dado isso, não é esse o papo do vídeo, não é o assunto que interessa. Estava eu falando com esse cara, porque eu só queria pontuar para vocês que eu o conheço desde essa época. Então, independente da época que você esteja assistindo, vocês têm uma referência de quando eu conheço o cara. Mais de 20 anos, para quem tá olhando agora. E vídeos geralmente têm um prazo de validade de 1 até 5 anos. Dali para frente a coisa muda tanto que talvez para vocês, quem estiver ouvindo isso 2030 para frente, não vai consolidar essas informações, não vai dar muita importância. Beleza, todo o background para vocês entenderem. E nós estávamos falando justamente das gerações, eu e ele. Porque nós somos de uma geração de millennials. Para quem não sabe, millennials é a geração X, se eu não me engano, né? É que assim, eu erro as letras, mas eu sei o que a cronologia, de onde ela veio e para que ela serve. Então nós temos o pessoal pós-conflito mundial, vocês entendem? Segunda. Tá? Então, para quem não. É que eu cuido para não falar essas palavras, que senão o YouTube já acende um holofote no canal. É brabo. Então, esse conflito mundial, o segundo, ele gerou os nossos avós, que é uma geração chamada de silenciosa. Essa não tem uma sigla ou letra que identifique. Então é a geração que, cara, eles simplesmente não podiam reclamar de nada. Eles simplesmente não podiam pedir nada. Logo, eles não podiam abrir a boca. Então, quando eles estavam vivos e ainda tinham seus pais vivos, os pais não podiam contar para eles o que estava acontecendo. E eles olhavam para cima e viam seus pais com aquela cara triste, desolada do que eu vou fazer? Perdi minha casa, perdi meu terreno, perdi todas as minhas coisas devido a um conflito imbecil de um monte de velho babão idiota que não resolvem as coisas deles entre canetas. E aí eles resolvem colocar irmão humano de uma nação contra irmão humano de outra nação e conflito. E aí, por causas de cultura, etnia, conflitos. Aí as pessoas eram obrigadas a pegarem dispositivos de extermínio, vamos chamar assim, ir lá e conflitar umas com as outras. Olha que coisa idiota. Se parar pra analisar, até hoje eu acho todas elas imbecis. Só que é óbvio que na época, na ocasião, e devido a uma coisa belicosa que o ser humano tem, na ocasião fez sentido. Hoje em dia, 100 anos depois, basicamente, nem chegou a 100 anos ainda, mas o primeiro conflito, se não me engano, sim. O segundo ainda não, pelo que eu recordo. Mas a gente tá perto, tá? Passos largos de completar esse fatídico centenário. Então a geração criada dali são de pessoas silenciosas. Sabe qual é que era a única coisa que eles podiam ter como atitude? Fazer. A única coisa que eles deveriam ser era proativos. Eles não podiam reclamar, eles não tinham a quem pedir nada, eles não podiam pedir nada, porque eles sabiam, cara, por onde eu tô andando aqui tem escombros. Claro, isso não aconteceu no Brasil. A gente tá falando lá de velho mundo. Só que muitas pessoas que vieram pra cá vieram deste conflito e trouxeram pra cá essa bagagem. Claro que a gente não tem essas pessoas em todo o nosso país, né? Mas eles estão por aí, espalhados, né? E após o conflito esse, por exemplo, a avó da minha mulher, que tem um sobrenome, tinha, né? Um sobrenome, ela não está mais viva, faleceu em 2017. Ela tinha um sobrenome extremamente... Eu não me lembro se é eslovaco. Ah, não vou lembrar agora. Mas era um nome assim, eslavo, tá? Um sobrenome. E ela comentava que aqui mesmo, né, tinha uma época que o idioma, tu não podia falar outro idioma, e eles todos vindos de lá, sabiam falar o idioma da região, né? Que na verdade hoje é tipo um dialeto. Então tu era proibido de falar. Aí outra, tu ouvia, não era no rádio, tu ouvia barulho de avião passando em cima das casas, um avião bem barulhento. E aí tu tinha que ficar quietinho, tu não podia correr pra rua, né? Porque daí tu sabia, se tá passando avião, provavelmente tem militar passando pelas ruas. E isso a gente tá falando lá, anos 40, anos 30, tá? Então essa galera que era criança são os nossos avós. Essa galera criou uma geração que é os chamados baby boomers, né? Aí, se eu não me engano, essas duas gerações são as que não têm letra, não tem uma sigla ou uma letra que identifica, elas têm um nome, que é a silenciosa anterior
bem na época do fim do conflito, e a geração ali de 15 anos depois é a dos nossos pais já, que daí já é ali o fim dos anos 50 até a metade dos anos 60, tá? Então esses são os nossos pais, que hoje é a nossa geração que é de millennials, tá aí com seus 30 e poucos, 40 hoje, alguns ali com início dos 30, né? Nós somos a última geração que pegou, além de todas as tecnologias, né, todas as possíveis, né, tudo que parecia tecnológico e em poucos anos a gente olha, meu Deus, isso é uma coisa de museu. Então a gente pegou lá aquelas coisas como fita cassete, e aí tu usava a caneta Bic pra mexer nela. A outra fita cassete, que era o VHS do videocassete, não tinha o disco pra tu colocar no equipamento, e hoje em dia não precisa nem de mídia física. Tu vai lá, escolhe num cardápio online, clica e o vídeo começa a surgir na tua tela vindo por cabos, vindos do oceano e que tem os seus servidores lá no Canadá, na Groenlândia, no Alasca, sei lá onde. Tá lá em lugares bem frios os servidores e lá tá armazenado a matriz. A gente replica aqui um negócio que tá vindo de lá. Ou pelo YouTube, a própria plataforma aqui, ou por algum streaming que emula a mesma coisa. Num tem propaganda, no outro menos. Mas até lá agora tem. Então, dadas essas informações, esse panorama, a gente vê o seguinte. Os avós não podiam reclamar. Logo, a criação deles, eles tiveram que aprender as coisas sem perguntar, apenas olhando. Tudo o que fosse questionado por eles, provavelmente eles teriam ou um castigo severo ou uma porrada. Então eles foram forjados a não falar, não perguntar, não questionar, é apenas fazer. E quando eles viam alguma coisa acontecendo, eles não podiam perguntar a respeito, eles tinham que tentar compreender. Então olha o nível cognitivo que essas pessoas tiveram que desenvolver, de só no olhar compreender as coisas. Alguém já parou para analisar isso? Duvido. Aí, tu pega os nossos pais. Os nossos pais já pegaram algumas coisas um pouco mais fáceis, porque começou a haver industrialização. Então tu basicamente, tu saía de um emprego aqui, né, de manhã, de tarde, tu estava empregado em outra indústria concorrente, às vezes ganhando o dobro. Então tu tinha uma facilidade de, eu posso sair de um emprego e ir para outro e vida que segue. Né? E aí eles iam trocar informações com os pais, que no caso são os nossos avós, e eles perguntavam como é que foi tal coisa. Daí, olha, eu vi isso, aquilo, aquele outro. Mas eu não podia perguntar. Então, com o tempo lá na frente, eu fui entender que aquela vez, quando eu vi tal situação aqui, tal situação ali, eu compreendi o que era. Ou seja, as pessoas, do que elas conseguiam memorizar, muitos anos depois, elas vinham compreender o que estava acontecendo, montando a cena. Então esse pessoal teve que desenvolver uma linha de raciocínio muito complexa, porque não se podia falar. Era raro o pai, ou seja, os bisavós da gente, que deixavam eles perguntar alguma coisa. Porque a situação era tão caótica que eles estavam o tempo inteiro pensando em resolver problemas. Então eles não queriam mais um problema de uma criança perguntando um monte de coisa. Então quando eles iam abrir a boca, era, fica quieto. Deixa que o pai tá resolvendo. E deu. Aí os nossos pais, não, eles já vieram um pouco mais questionadores. Perguntavam as coisas, claro. Porque na época não tinha isso aqui. Não tinha TV, assim, como é hoje, né? Tanto disponível. Então tu era obrigado a conversar com as pessoas. E aí, os nossos avós, que já tinham passado pelo conflito, viam que, poxa, eu não podia perguntar. Então eu não vou dar o mesmo pro meu filho. Eu vou passar a informação. Então eles diziam, olha, nós passamos por tal perrengue, eu vivenciei tal experiência, eu vi tal coisa que eu fui compreender muito tempo depois. E aí os nossos pais, quem nos ensinou, vieram com a carga de aprender que os nossos avós, por qualquer coisa, eles levavam porrada. Então eles também ensinaram a gente num misto de uma educação onde se falavam as coisas, e quando tu não fazia, quando tu não executava a ordem ou cumpria com o combinado, tu ia pra porrada. Porque é o que os nossos avós tinham recebido. E veja bem, eu não estou aqui questionando o método e dizendo que uma coisa ou outra é boa ou ruim. Eu estou dizendo que de uma certa maneira funcionou. E eu não sou um defensor de moer as crianças no cacete. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas eu digo disciplinar. Ou seja, dar à criança o direito dela chorar, mas não colocar tudo na mão dela. Aí vocês vão perguntar agora, tá, mas o que esse careca tem propriedade para falar se ele não tem filhos? Mas eu vejo os meus amigos tendo filhos. E eu vejo o que os meus amigos fazem.
Sabe o que que os meus amigos fazem hoje? Ao invés deles irem lá, dar atenção para a criança, conversar, explicar, disciplinar, ou seja, dizer que não. Aí tu disse não uma vez, disse duas, na terceira a criança não te ouviu, cara, tu pode sim pegar ela e dar uma sacudida e dizer, cara, aprende, eu tô te ensinando. Se tu colocar o dedo na tomada, tu vai tomar uma descarga elétrica. Não vai ser bom. Eu tô querendo te ensinar. E o conselho tutelar não vai bater a tua porta por tu estar disciplinando. Sabe por quê? Se o conselho tutelar for pegar todo mundo que está disciplinando, e mesmo que seja num puxão de orelha ou numa coisa mais enérgica, cara, eles vão ter que prender daí muita gente. E vão ter que tirar muita guarda de todo mundo. Então, moral da história, nós vamos ter que encontrar um equilíbrio agora, imediato, urgente, de 2026 até 2035, 40, entre essa educação mais disciplinadora e mais carrancuda, mais cascuda, com essa de, hoje em dia, tu, em vez de criar, tu pega e larga um tablet, um celular na mão da criança e deixa ela. Tu não ensina nada. E aí tu fica lá olhando o teu Netflix porque tu quer aquele repouso, aquele refúgio mental pós o trabalho. E eu sei, tá? A carga horária de trabalho, ela é, sim, ela exaure. Eu não sou contra a carga horária, eu não sou contra o empresário, eu não sou contra um monte de coisas. Ou seja, eu sou a favor, sim, de trabalho para todo mundo, porque senão as pessoas não conseguem produzir, não conseguem se desenvolver, né? Sou a favor, obviamente, de que a pessoa tenha um tempo de descanso, ou seja, eu não sou um cara extremamente a favor 100% de patrão e do empreendedorismo, mas eu também não sou um cara extremamente sindicalista a ponto de dizer que o cara tem que trabalhar 2 horas por dia só. Que bom que acontecesse isso, mas é impossível hoje de sustentar as duas coisas. É um mundo ainda utópico. Para que as coisas tenham equilíbrio, tem que ter a carga horária, tem que ter gente trabalhando, né, sob essas medidas, e tem que ter os patrões, tem que ter o cara que empreende, que sabe buscar. Tem que ter tudo isso, não adianta, senão a coisa não funciona. Então, a sociedade do jeito que está, e é isso que eu vim aqui, vamos dizer assim, defender. Nós estamos vivendo sim, apesar do pessoal comentar que não, e apesar de muita gente vir aí com um papo apocalíptico de que a gente está num momento muito difícil, muito crucial, tá num momento muito difícil, muito crucial para quem não está antenado. E para quem hoje não tem internet e não busca informação diferenciada do que a TV manipula a gente. Porque, assim, dos nossos impostos, os governos pressionam empresas como TVs para falarem o que eles querem. Isso é, assim, já está mais do que provado em qualquer lugar do planeta, tá? Em 2022 eu tive a oportunidade de viajar para a Itália e eu vi que o telejornal de lá mente descaradamente tanto quanto o daqui. E não adianta, né, os defensores aí, os Batmans espalhados por aí, vir dizer que a gente não é manipulado. A gente sempre foi manipulado por governos, seja ele qual for, e ultimamente manipulados principalmente pela mídia. Só que é óbvio que eu tenho, não um lado, mas eu identifico que um lado tu tem mais liberdade de expressão, no outro tu tem o totalitarismo. Num lado existe ainda uma liberdade de tu poder falar, no outro lado tu tá num totalitarismo, que aquilo ali é o verdadeiro fascismo, tá? E ali não existe democracia. Mas assim, eu sou um libertário. Eu quero um mundo sem governos. É o que eu sonho. Só que o que eu sonho ainda é utópico. Porque muita gente ainda precisa de governo. Tem que ter a peça que as pessoas elencam para que essa peça defina sozinho. Não existe a questão do povo por si ir lá e votar. Ou, por exemplo, faça-se a separação. Olha, metade da população de tal lugar quer tal coisa, a outra metade quer tal coisa. E aí tu não precisa criar um muro. Simplesmente tu separa, ó, nessa zona aqui tem barulho, festa, evento, música alta dia e noite, então deixa essa galera aqui. Neste lado aqui tem silêncio, paz, cordialidade e tal, e deixa as pessoas separarem os seus grupos conforme elas querem viver. Não é colocando muros, não é sendo impeditivo. Então, assim, quem quer sair do barulho, sai do barulho e vai para o lugar silencioso. O problema é, você não pode levar o barulho daqui para o lugar silencioso. Quem quer o contrário, também, né? Não adianta tu sair do lugar silencioso e querer silêncio no lugar barulhento. Não, deixa os barulhentos para um lado, deixa os silenciosos para o outro e vida que segue. Só que daí impõe, né, para que, ó, a estripulia que tu faz lá, ou o silêncio que tu faz lá, tu não pode tentar levar para o outro lugar, acabou. Só que também eu acho assim, ó, é uma coisa que com o tempo eu aprendi, com maturidade. O respeito ao próximo é justamente, não faça para o Léo o que tu não gostaria que fizessem para ti. Ou seja,
Por mais que quando a gente é jovem gosta de um barulho, de uma música alta, eu sei porque eu já fiz isso, porque eram os exemplos que eu tinha. Todo mundo na volta, quando queria ouvir música, ouvia alto, ouvia no talo. Eu vendo só aqueles exemplos, eu achava que aquilo era o normal, então eu também queria ouvir a música no último volume. Com o passar dos anos, ali quando eu cheguei aos meus 27, 28, eu comecei a frequentar lugares onde as pessoas eram mais silenciosas. Não se falava alto, não se ouvia música alta. Quando tu queria ouvir uma música que tu colocava o fone e não ouvia alto, porque senão tu estoura o tímpano. Aí eu percebi que às vezes o sucesso, às vezes não, né? Na maioria das vezes o sucesso, e eu não tô falando de dinheiro apenas, eu tô falando de paz de espírito. Tu apenas assim, se tu consegue pagar o aluguel e ter um carro, e tá com as contas em dia, de vez em quando comer uma besteirinha, isso já é sucesso hoje. É muito mais do que um rei tinha 2 séculos atrás, quando ainda existia imperialismo. Os caras não tinham metade. Bom, não tinha iFood, não tinha essa de tu apertar um botão no telefone e aparecer comida na tua porta. Tu tinha que ter alguém pra fazer, ou tu mesmo ir lá e fazer. Não existia esse de tu pegar uma comida pronta. O banheiro, o vaso sanitário, como a gente conhece hoje, era bem diferente. Tinha que cavar um buraco, e depois que ele estava cheio, tinha que tampar e mudar de lugar a patente e cavar um buraco de novo. Então, assim, a vida 2 séculos atrás, ela era. Assim, se a gente caísse lá hoje, a gente ia achar tudo um absurdo. Higiene, saúde, tudo. E aqui que eu quero dizer pra vocês é que os próximos anos eles vão ser ainda um pouco caóticos, mas depois com certeza a coisa vai se equalizar. O pessoal vai perceber que erraram muito a mão, soltaram muito as rédeas da sociedade. Se deu liberdade demais, não criando os filhos e dando isso aqui na mão deles. E tipo, ai, toma aí, filhinho. Faz aí, olha o que tu quiser enquanto o pai e a mãe aqui fazem tal coisa. E aí nós estamos criando, sim, gerações de merda. Gerações ruins. E vai ser difícil de contornar no futuro. Por quê? Na época em que é pra gente estar construindo ligações cognitivas de pisar na terra, entender de onde vem a carne que a gente compra no mercado, entender que a fruta que vem no mercado também, ela vem do pé, caminhar sob solo, aprender coisas básicas. Tem gente hoje, cara, que tu pergunta, pra que lado é o norte? A pessoa não tem noção do que tu tá falando. Norte? Que norte? Que é? Cara, pontos cardeais, eu aprendi no 4º ano do ensino fundamental. Tá? Ou seja, na época era a 4ª série, hoje deve ser a 5ª, né? Enfim, não sei porque mudou um pouco aí, mas imagino que o pré tenha virado primeira e daí a 8ª virou a 9ª. Tá? Então quando eu fiz a 4ª série do fundamental, hoje em dia deve ser a 5ª. Também pouco importa. Porque pra mim a educação tá cada dia pior. Não por culpa dos professores, mas é por culpa dessa libertinagem com isso aqui, ó. Deram libertinagem e liberdade demais. E aí hoje tu vê paladino da moral e dos bons costumes falando, né, sobre adultização, e depois ele se vende para uma emissora que a gente paga. E essa emissora, ela defende bets e também fazia ou fez já em algum momento a adultização de crianças. Basta a gente lembrar do episódio lá, Paquitas, meninas de 16 anos ou menos, tendo que ter uma conduta com físico à mostra, o cabelo padrão, sabe? Então, assim, empresa extremamente hipócrita, emissora, o cara lá, aquele que virou uma época o Paladino, que inclusive a minha mulher compartilhou no Instagram, eu falei, eu não confio nesse cara aí. Pois dito e feito, passou o tempo, o cara se vendeu lá. Eu tenho um amigo meu inteligentíssimo, engenheiro civil, que olha as melhores coisas na internet e gostava desse cara. E eu, cara, eu não curto, não. E até foi bom porque ele, por exemplo, ele detesta o Whindersson Nunes e eu dizia, não, uma época eu achava legal, hoje eu não acho mais. Porque passou, pra mim, assim, tipo, tá, foi legal aquele momento lá, 10 anos atrás, agora passou o hype do cara. Então, assim, a gente tem hoje aí os paladinos, e eu vou dizer pra vocês, tá, eu não duvido que um dia não vaze por aí, caso eu fique pseudo-famoso, pseudo, né, que hoje ninguém é famoso pra caramba, tu tem uma bolha. Com certeza um dia vai vazar conversa minha, áudio meu, de coisa que talvez o pessoal vai achar escrota que eu falei. Mas naquele momento, para aquela pessoa onde nós vivemos aquela experiência juntos, aquilo ali fez vamos dizer assim, aquilo conecta. Faz sentido com o que a gente via na nossa bolhazinha de uma escola, por exemplo. Que é esse cara aí com quem eu falei. E eu falei algumas coisas assim de um jeitão escroto. Que hoje em dia tu não pode falar que tal coisa é tal coisa, porque tem uma patota que fica braba, revoltada. Ou seja, eu que sou gordo, tá? Eu tô no índice de obesidade 2. Antigamente, tu falava que tá gordo. Cara, as pessoas nem se ofendiam. Hoje em dia tu fala, tu tá gordo, pra alguém que tá gordo pra caramba. Tipo, tá gordo de parecer um pão pra fora da forma.
A pessoa se ofende, daí eu, ai, aí vem com esse papo de gordinho. Cara, não, cara, acima do peso é gordo. Acima do peso, só que tem níveis, né? Tem o acima do peso, tem o cara que tá gordo e tem o cara que tá gordacho. E aí, qual que é o problema? Ah, e é bullying. Bullying é quando tu passa do ponto ao ponto de tu magoar a pessoa, ela criar ódio de ti, e quando vê essa pessoa quer te aniquilar. E aí tu tem que acertar um pouco a mão ali. Né? Então assim, só que nós, cara, a geração que foi criada com bullying. E a gente tá aí, sobrevivemos. Hoje a gente escuta alguém nos xingar e tu não te ofende por qualquer coisa. Tem coisa até que tu, devido à inteligência emocional que tu desenvolve, nossa, tu acha que isso aí é ofensa. Tu até ri. E tu sai daquilo ali ileso. Então acho que teve muita coisa que foi ruim e teve coisa que nos fortaleceu. E aí vocês imaginam os nossos avós. Cara, os nossos avós eram rochas. Eram pedras. Foram caras que construíram tudo na força bruta, no silêncio de não poder reclamar, passando para nós o que eles viam e o que eles não podiam perguntar, porque se eles perguntassem era porrada, castigo e mais serviço. Aí para tu fugir do mais pesado, tu silêncio. Os nossos pais, mais questionadores, e eles pegaram o misto do questionamento com a porradaria, passaram pra gente, porque era uma época em que não tinha tanta mídia à disposição. Então, tu era obrigado a conversar com o pai e com a mãe. E para tu não ficar parado enquanto estava conversando, tu ia para a tarefa da casa. Então, desde cedo, tu aprendia a varrer um chão, a descascar um chuchu, uma batata. Tu sabia fazer as coisas da casa. Então, quando tu ia casar com uma mulher, às vezes tu cozinhava tão bem quanto ela. Aí hoje, o que nós temos? Uma geração que só sabe apertar botões e chamar o iFood. Uma geração que não sabe trocar um botijão de gás. Mas eu digo para vocês, nós estamos vivendo a melhor era de todas. Por quê? Porque num lado tu vê um monte de plasta que tu consegue passar por cima com um rolo compressor de inteligência, de conhecimento, de vivência. Tu vê os nossos velhinhos não sendo valorizados, então a gente tem que começar agora, imediatamente, a ensinar valores. Imediatamente. A geração alfa, que é os nascidos agora de 2013 para cá, eu tenho sobrinhos dessa idade. Eu tenho uma sobrinha que nasceu em 2013 e um sobrinho que nasceu em 2017. Perto ali de 2020. Deve estar com seus 8, 9 anos agora. O ano 2026. Essa gurizada, agora essa criançada, é que a gente tem que pegar agora e trocar muita ideia. E mostrar para eles, olha, os nossos avós passaram por isso aqui. Os nossos pais pegaram a era da industrialização. Então os nossos pais pegaram o apogeu das coisas. Agora nós estamos passando por uma outra revolução. Então vocês têm que compreender o mundo que vocês estão conhecendo agora. Em 7 ou 10 anos ele vai estar bem diferente, bem na fase em que vocês deveriam estar trabalhando. E aí provavelmente em 10 anos vai haver mesmo a renda básica universal. Então assim, a nossa corrida agora é a de 4 anos para tentar ter alguma riqueza, algum patrimônio e ensinar para os jovens de hoje, as crianças de hoje, que serão os jovens do futuro, que se eles não aprenderem a questionar com diplomacia, na hora de um conflito, se necessário for, se na conversa, no diálogo, não funcionar, eles vão ter que entrar em conflito físico. É brabo, mas parece que eu estou instigando a algo... Vocês entendem, né? Isso aqui que eu estou falando agora é passível até do meu canal ter algum banimento. Mas é fato. Nós temos que ensinar eles a diplomacia de conversar. Temos que ensinar a eles os valores que os nossos avós passaram, que os nossos pais passaram e o que a gente vivenciou. Porque nós pegamos o oba-oba de tudo. Nós pegamos tudo fácil. Às vezes, numa família, tinha um pai trabalhando, uma mãe em casa e 4 ou 5 filhos. E o salário do cara dava conta de tudo. Hoje em dia, tu tem um pai e uma mãe trabalhando fora, com um poder de compra menor do que um pai trabalhando sozinho, e os filhos querendo exigir coisas. Chegam no mercado, começam a chorar porque não ganham. E aí os pais, ai filhinho, eles vão lá e compram o que eles não podem e botam na mão da criança. Aí tu olha, cara, tá tudo errado. Cara, no meu tempo de criança, ou seja, quando eu tinha ali nos anos 90, até 97 eu tinha de 10 anos pra baixo, que eu nasci em 87. Cara, a mãe, antes de eu ir no mercado, ela já dizia, ó, seguinte, a gente tá com pouca grana, então tu não pode pedir nada. Eu tenho que te levar no mercado, que tu não pode ficar em casa sozinho. Então é uma tarefa chata, nós vamos ficar lá em torno de 1 hora. Então tu não questiona nada. E é o seguinte, se tu te atirar no chão e começar a te debater igual as outras crianças, eu vou descer o cacete em ti quando a gente chegar em casa. Ok? Beleza. Cara,
Não pedia nada. Aí, às vezes, pelo meu bom comportamento, tu pode escolher entre tal coisa e tal coisa. E assim, não era que eu escolhia o que eu queria. Eu tinha duas opções, ou tal ou tal. E tu não podia pegar as duas, era uma só. Aí, às vezes, eu dizia, que eu sabia assim, cara, eu sei que ela não tá legal de grana, deixa assim. Eu dizia, não, mãe, tá tudo certo. Tem tal coisa ali com menos de 10 anos. E ela olhava, pô, legal. Então, assim, a gente era criado ouvindo não. E o problema hoje que a gente vê das gerações, e por que eu tô fazendo esse vídeo? Tá? Para que vocês entendam. Tomara que as pessoas tenham tido paciência de chegar até aqui. Eu conversei com um senhor, que ele deve ter aí seus. Eu chuto que ele tenha seus 70 anos. E ele chamou a geração dele de ouro. Porque a gente interage. E vocês não querem interagir. Isso porque eu fui questionado. Ele precisava falar comigo por telefone, sendo que ele não cumpriu com algumas coisas de um contrato. Aí ele queria falar comigo, porque ele quer que eu faça as coisas do contrato que ele descumpriu. Ou seja, ele descumpriu a parte dele, mas ele quer que eu cumpra com uma parte que está no contrato, sendo que ele me deixou a ver navios com uma grana. Aí eu... Aí ele quer reaver um pagamento que ele fez que ficou inerte. Olha só, doideira. Só que daí eu pensei, cara, eu mando áudios pra ele e aí eu falei, fulano, eu quero resolver de tal e tal maneira, tu quer os teus vídeos pendentes, eu quero um novo contrato com alteração de valor. Ao invés dele me responder isso em cada áudio, né? Não, ele quer ligar, ele quer interação. Sabe por quê? Porque ele quer me descascar, ele quer me xingar. E aí agora eu vou dizer pra vocês o seguinte, ele pode ter as convicções dele, e ele pode até ter um pouco de razão, talvez, no modo de pensar. Daí ele quer interação, mas a gente não quer. A nossa geração não quer. A nossa geração, ela manda um áudio ou um texto e ela quer a resposta ali. Sabe por quê? Porque ele quer uma ligação, porque ele acha que eu não vou gravar ele. Sendo que eu tenho todas as reuniões gravadas. Motivo. Tudo que a gente acordou tá lá. E ele sabe que eu gravei. Mas ele acha que eu não vou gravar, por exemplo, a ligação telefônica. Se eu tenho esse recurso aqui e esse aí. Simplesmente a pessoa me liga. E isso o Danilo Gentili precisou utilizar lá com a ex-funcionária dele, ex-colega dele. Eu vou ali, dou play, boto no Viva Voz e falo com o cara e gravo. Eu tenho uma prova. Só que eu não quero, eu quero do meu jeito. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer coisas para um outro canal. Motivo, já que o cara não cumpriu com a parte dele no contrato e me deixou a ver navios com a parte da grana, eu tenho que fazer essas outras coisas aqui dar certo. Porque eu não posso contar com ele 100%. Por quê? Porque ele não cumpre 100% do contrato, ele cumpre uns 90%. E detalhe, eu não acho ele uma pessoa ruim. Não tô aqui pra falar mal dele. Até porque isso aqui pode servir como prova. E se passar aqui um teste polígrafo, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Por isso que eu não tenho medo nenhum de falar. Respeito o cara, ele desenvolveu uma ferramenta que facilita a vida de muita gente. É um negócio fantástico. Eu gostaria de ter feito, não tenho capacidade de fazer. Admiro o cara pelo empreendedorismo, peito e raça, só que tem algumas coisas da forma com que ele quer lidar, que o próprio filho dele um dia me disse, cara, não sei como é que tu consegue lidar com meu pai. Porque ele quer tudo exatamente do jeito dele. E se foge qualquer vírgula do jeito dele, ele acha ruim. E aí, eu acho muito importante uma coisa que a geração Z, que é posterior à minha, que é essa geração ali, nascido pós-95, cara, eles em um certo ponto eles estão certos. Apesar de eles serem um pouco mais imbecilizados por telefone, né, e por muita facilidade tecnológica, e eles acham que tudo que é tecnológico é bom, né? Nada analógico funciona. E não, uma coisa analógica chamada conversa entre pessoas é um negócio muito legal. O que eu também não tenho tanta oportunidade de fazer, então eu falo na internet sozinho com uma câmera. Do outro lado eu sei que tem gente ouvindo e apreciando, e que gostaria de bater um papo aqui. Então vocês já sabem, tem outros vídeos onde eu comento que essa brecha ela tem essa oportunidade. Basta tu procurar aqui embaixo o link e tu vai encontrar lá um botão de Whats, que lá eu também vendo cursos, mas tu pode chegar lá e chamar e, cara, tô te acompanhando lá do canal tal, e até lá, até um futuro, eu vou com certeza criar um site para esse canal aqui, ou para um outro que eu fizer, e aí eu vou dar às pessoas um como acessar, né, como chegar até mim. E assim, dependendo de como for a desenvoltura do papo, pode acabar indo parar no ar, se a pessoa der permissão. Se a pessoa não der permissão, vai virar um papo entre nós dois ali, bem de boa. Porque eu acho que as pessoas, elas precisam, de uma certa maneira, a internet ela veio pra gente trocar ideia umas com as outras. E às vezes tu não vai ter ninguém na tua cidade pra bater um papo legal. Tu vai ter que procurar um cara distante, 2.000, 3.000 quilômetros. E como a gente tá numa era em que é fácil tu clicar e falar com alguém, assim, cara, é o melhor momento pra isso. E aí, falando dos imbecilizados, né? Eles são imbecilizados, mas está na hora da gente ensinar valores pra eles. O valor da conversa, o valor do analógico, e não do tudo digital.
né? Porque vai chegar um ponto, como eu já falei num outro vídeo aí que vai aparecer para vocês em algum momento aí, ou procurem na playlist ali, tem um cardápio de vídeos legais pra vocês olhar. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto do meu conteúdo. Eu queria ter um outro cara que nem eu na internet pra eu também apreciar. Mas eu tenho que olhar alguns caras que até eu acho meio tosco, mas aí eu pego, isso aqui que ele falou é legal. Isso aqui pode ser conteúdo de um vídeo meu, mas eu vou explicar isso aqui diferente. Né? Então eu consumo muito conteúdo e eles servem de referência pro que eu vou falar aqui, né? Só que isso aqui que eu tô falando nesse vídeo longo é um papo que eu tive com um amigo meu. E um papo que tá ali no Instagram. E que se um dia vazar, como eu falei, tem coisas pesadas ali que a gente falou. Mas é a real, né? Eu, por exemplo, não fico pagando aí de, eu sou um anjo. Né? Que nem tem muito paladino da internet que fica com essa coisa de, não, eu sou o puritano, o rei da verdade. E aí quando tu vai ver, o cara é um baita de um vendido. Né? Eu não sou isso aí. Eu sou isso que vocês estão vendo. Eu sou um cara que nos bastidores fala muito palavrão. Aqui eu não posso falar, porque, primeiro, eu quero que isso atinja um número de pessoas maior. Eu quero que isso chegue em famílias. E às vezes a família tem uma criança pequena. Então a palavra merda não é tão ruim. As outras palavras são. E também baixam a monetização. Então, por um motivo óbvio, eu não vou ficar falando palavrão aqui. E outra, eu quero passar pra galera alguma coisa de valor. Porque o que a gente vê hoje na internet? Um mar de lixo. Dança horrível, música horrível, letra horrível. E isso baixa a energia. Não é à toa que eu estou usando hoje branco aqui como iluminação. E ao lado, uma luz que remete a fogo. Porque são... é a energia da pureza, como alguns falam. Daí tem gente que vai achar assim, pô, que idiota, o cara estuda... Como é que faz cromoterapia? Não, não, não. Eu apenas um dia pesquisei a respeito de paleta de cores e eu sei o que elas representam, que onda elas geram na pessoa que está assistindo. E isso aqui é sinônimo de pureza. Eu estou falando para vocês, eu sou um ser humano normal, que fala bobagem, que fala nos bastidores coisas pesadíssimas, mas que é a verdade, que tece críticas pesadas a políticos. Sou uma pessoa que já tive inveja, já tive tudo de ruim. Já fiz coisa errada na vida. Então eu não tô aqui para pregar moral de façam o que eu fiz. Não. É o contrário. Aprendam com os meus erros a não fazer. Então o que eu incentivo aqui? Não ninguém, não furtar ninguém. Eu ensino valores. Não cobice tal coisa, mas use a inveja. É assim, sabe quando é que a inveja é ruim? A inveja ela é ruim quando tu deseja ter o que fulano tem e quando tu deseja que ele não tenha mais. Ou seja, tu vai ter que ter, mas ele não pode ter. Agora, não é inveja quando tu admira o que a pessoa tem e tu também quer ter. Isso é diferente. Isso não é inveja, isso é referência. Tu olha com admiração e tu quer o mesmo que aquela pessoa, mas tu não quer que ela perca. Agora, quando tu deseja que a pessoa... É que nem aquela coisa, deseja que tu esteja bem, desde que tu não esteja melhor do que eu. Isso é brabo, né? E esse sentimento eu já tive também. E tem pessoas que estão no meu convívio que eu sei que elas têm esse pensamento. Isso é ruim. Então, o que eu quero pregar, vamos dizer assim pra vocês? Não é pregar, é espalhar essa mentalidade. Não somos perfeitos, mas a gente pode melhorar e aprender um com o outro. Acho que por hoje eu me estendi demais. É quase que o vídeo mais longo do canal aqui. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo Cortina Preta.